Quando eu era criança, tinha entre 8 e 9 anos, eu morei em uma casa antiga em São Paulo, cercada por histórias assustadoras. Naquela época, muitas pessoas acreditavam que aquele casarão era mal-assombrado. A fama era tanta que um dia jornalistas foram até lá para entrevistar minha mãe, descobrir se os boatos eram verdadeiros. Ela negou tudo. Disse que não acontecia nada e que a casa não era mal-assombrada. Mas quando a matéria saiu, a manchete estampava algo como "moradora da casa mal-assombrada". E aquilo acabou se espalhando muito além de São Paulo. A notícia chegou a outros estados, como Minas Gerais e Rio de Janeiro. Naquela época, jornal era algo que todo mundo lia logo cedo, então parentes e conhecidos acabaram vendo a foto da minha mãe e a reconheceram na hora. Hoje, olhando para trás, até acho engraçado. Mas minha mãe tinha seus motivos para negar. Aquela casa atraía curiosos o tempo todo. Sempre aparecia alguém querendo entrar, conhecer o lugar, fazer orações, investigar ou simplesmente matar a curiosidade. Pastores, jornalistas, vizinhos, desconhecidos. Parecia que nunca tínhamos paz. E sinceramente, depois do que vivi ali, eu entendo perfeitamente por que aquela casa tinha tanta fama. Era um casarão enorme, dividido entre várias famílias. Nós morávamos na parte da frente, logo na entrada, em um andar acima. Muitos fatos inexplicáveis aconteceram ali, mas um deles ficou gravado na minha memória como se tivesse acontecido ontem. Naquele dia, meus irmãos brincavam de bola no quintal. Minha mãe conversava com uma vizinha nos fundos da casa, e eu estava por perto. Em determinado momento senti uma forte dor de barriga e subi. Eu não me recordo exatamente se fui para beber água ou para ir ao banheiro, mas me lembro que havia deixado um copo de água no quarto da minha mãe pouco antes. Então, provavelmente, fui buscá-lo primeiro. Subi as escadas correndo, como qualquer criança faria. Atravessei a sala e, em vez de seguir para a direita, em direção à cozinha, fui para a esquerda, em direção ao quarto da minha mãe. Foi então que tudo aconteceu. Assim que parei na porta, meus olhos se fixaram na janela. Ali havia algo. Era uma forma translúcida, quase como uma névoa, mas com contornos perfeitamente definidos. Tinha o tamanho de uma criança, talvez até um pouco maior do que eu. Não havia rosto, não havia traços, mas de alguma forma eu sabia exatamente o que estava vendo. Aquela figura estava debruçada na janela, observando meus irmãos jogarem bola no quintal. Eu congelei. Naquele instante, ela pareceu perceber minha presença. Lentamente, virou-se em minha direção. E o mais assustador foi que ela pareceu se surpreender comigo, como se não esperasse me encontrar ali. Em um movimento rápido e impossível, aquela figura flutuou pelo quarto e mergulhou para debaixo da cama da minha mãe. No mesmo segundo, a colcha da cama se levantou sozinha, como se algo realmente tivesse passado por baixo dela. E então aconteceu algo que jamais esquecerei. Ao lado da cama havia um porta-retrato com a imagem de Nossa Senhora Aparecida. Era daqueles modelos simples, em que bastava puxar a foto por cima, sem precisar desmontar nada. E foi exatamente isso que aconteceu. Como se mãos invisíveis a segurassem, a foto começou a subir lentamente. Eu vi aquilo. Ninguém me contou. Eu presenciei. A imagem foi retirada do porta-retrato como se alguém a puxasse cuidadosamente. Em seguida, ela flutuou pelo quarto, atravessou o ar em direção à janela aberta e foi lançada para o quintal, onde meus irmãos brincavam. Tudo aconteceu em questão de segundos. Eu corri. Desci aquelas escadas tão rápido que até a dor de barriga desapareceu. Me agarrei ao braço da minha mãe, tremendo, mas não consegui contar nada. Era como se minha voz tivesse sumido. Pouco depois, minha mãe encontrou a imagem caída no quintal e perguntou se eu havia jogado. Eu neguei, e sendo criança, sabia que ninguém acreditaria em mim. Mas o mais estranho veio depois. Quando anos mais tarde voltei a pensar naquela cena, me lembrei de um detalhe perturbador. O copo de água que eu havia deixado no quarto simplesmente não estava mais lá quando subi. E então outra lembrança voltou à minha mente. Algum tempo antes desse acontecimento, eu havia ouvido um pastor conversando com a minha mãe no portão de casa. Na ocasião, ele comentou que espíritos poderiam se materializar através da água ou até mesmo por meio de objetos. Na hora, não associei uma coisa à outra. Mas muitos anos depois, essa lembrança me fez questionar. Será? Será que aquela presença havia se manifestado através daquele copo de água que desapareceu sem explicação? Até hoje, essa pergunta continua sem resposta. E essa foi apenas uma das muitas experiências que vivi naquela casa. Depois que nos mudamos, minha família começou a compartilhar relatos que nunca haviam contado antes. Era como se enquanto morávamos ali, algo nos impedisse de falar sobre aquilo. Meu pai trabalhava com terraplanagem e, por causa das obras, muitas vezes precisava viajar a trabalho e dormir em alojamentos. Dependendo de onde fosse o serviço,
Ele podia voltar para casa a cada 15 dias ou, às vezes, apenas uma vez por mês. Nessas ocasiões, minha mãe sempre me chamava para dormir com ela. Na época, eu acreditava que era apenas carinho de mãe. Mas anos depois entendi que não era só isso. Ela também sentia medo. Hoje a casa ainda existe. Às vezes passo pela região, mas sempre do outro lado da calçada. Eu simplesmente não consigo chegar perto daquele lugar. E se você estiver curioso para saber qual é essa casa, eu até posso mostrar algumas fotos que tenho do interior dela. Porém, não posso divulgar a localização exata. Na época, aquele lugar já atraía curiosos demais. E eu não gostaria que isso voltasse a acontecer, principalmente porque acredito que ainda haja moradores lá. Mas se eu postar fotos de dentro da casa, quem conhece ou quem já esteve lá, provavelmente vai reconhecê-la. Se quiserem ouvir outros relatos reais sobre aquela casa, me contem nos comentários. Todas essas histórias são verídicas e aconteceram comigo e com a minha família.